João Batista. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado por esse convite para que nós possamos fazer uma apresentação em relação tanto ao cenário atual do mercado de telecom, como também as medidas que a agência vem tomando, a questão da reestruturação da própria agência, que já entrou em vigor no dia 2 de maio, e que é uma nova estrutura em relação às mudanças que o mercado vem atravessando, principalmente do ponto de vista tecnológico, uma mudança que está impactando, inclusive, o mercado regulador. Para ter uma ideia, nós tínhamos, quando a Anatel surgiu, basicamente, nós tínhamos apenas telefone fixo e telefone de uso público, os TUPs ou os orelhões. E a partir da criação da Anatel, o setor foi se diversificando, foi aumentando a sua complexidade, e hoje nós temos, então, uma realidade totalmente diferenciada. Aquele ali é 97, onde nós tínhamos o principal produto no mercado de telecom era a telefonia fixa, com 17 milhões de usuários. Tínhamos 4 milhões de usuários do serviço móvel pessoal e 2 milhões de usuários por TV por assinatura, e só existia internet de escada. Então, veja bem que de 97 para cá são 16 anos, nós estamos falando de 15 anos da implementação da agência. Quer dizer, esse cenário, quando a agência foi montada, foi pensada, era um cenário totalmente diferente do cenário que nós temos hoje. Se nós evoluirmos mais um pouco, isso aí foi na metade do caminho, o serviço móvel, o celular, já tinha passado a telefonia fixa meados aí de 2004, 2005. E nós tínhamos aí 4 milhões de TV por assinatura, outros 4 milhões de clientes banda larga, e perto aí de 39 milhões de serviço fixo. Hoje, o que o consumidor quer hoje, né? O consumidor quer cada vez mais ter acesso a todos os serviços convergentes. Embora, se vocês olharem aí, vocês notam, o crescimento da telefonia fixa saiu de 39 milhões para 44. Senador, aqui nós estávamos conversando ali atrás que o serviço de telefone fixo evoluiu muito pouco nesses últimos 15 anos. Ele é um produto importante, mas hoje nós temos 260 milhões de usuários do serviço de voz. Só para ter uma ideia, no último dado que nós tivemos das estatísticas do serviço de telefone fixo, em 2008, os orelhões consumiram perto de 800 milhões de crédito nos orelhões, crédito que as pessoas compram para utilizar o serviço, o orelhão, o TUP, né? Hoje nós estamos, em 2012, com 80 milhões de crédito, ou seja, caiu 10 vezes a utilização do serviço de uso público, o orelhão. Tanto é que nós estamos pensando, inclusive, em fazer algumas mudanças na questão da telefonia pública. E nós temos hoje, graças, inclusive, ao empenho do Senado e da Câmara, que é a Lei 12.485, que é a lei do SEAC, nós temos hoje 17 milhões já de assinatura de usuário de TV por assinatura, que foi um mercado que ficou por 10 anos estagnado no Brasil até a abertura do mercado. Eu acredito, inclusive, que nós vamos atingir, nesse final do ano, próximo de 20 milhões de clientes assinando TV por assinatura, o que é uma mudança muito grande. E, em relação à banda larga, nós temos hoje 20 milhões de clientes de banda larga fixa e 72 milhões que utilizam banda larga móvel, o que significa que os desafios, tanto da agência como das empresas, são muito grandes, em virtude dos investimentos que têm que ser feitos no setor, em virtude do bom atendimento que tem que ser prestado ao usuário e, principalmente, cobrando das empresas a melhor tecnologia e melhor investimento
para atendimento dessa demanda de crescimento de dados, que é o grande desafio hoje do mercado, é o crescimento de dados. E, evidentemente, que a lei de antenas que está aqui no Senado pode ajudar isso também, porque há dificuldades em alguns municípios com algum entendimento sobre a legislação. Então, o avanço dessa legislação e a modernização tecnológica, ela é muito importante, visto que nós temos hoje uma grande dificuldade, uma demanda muito grande de dados, e acredito, inclusive, que os dados mostram isso, que, infelizmente, as empresas não estão acompanhando o ritmo desse investimento. É preciso acelerar os investimentos, evidentemente, com todas as restrições que nós sabemos que existe na lei de antenas. Bom, em relação à convergência, então, nós tínhamos, no cenário do passado, nós tínhamos separadamente nas redes voz, dados, vídeo e na rede celular, voz e dados. Hoje nós temos um cenário basicamente convergente. Quer dizer, a rede consegue hoje, a rede não é a rede tradicional mais, você tinha lá a rede de telefonia fixa, aí você tinha internet, aí você tinha a rede de cabo, que era para a TV por assinatura, e o serviço móvel celular. Hoje, todas as redes caminham para um cenário de convergência, que é voz, dados e vídeo na mesma rede. Isso, evidentemente, exige uma mudança radical na forma de tratar os produtos. Hoje, inclusive, nós vamos mostrar depois, na proposta da Anatel de reestruturação, nós estamos saindo de um cenário estanque, que cada área analisa um serviço especificamente, para um cenário convergente, porque as empresas hoje estão vendendo pacote de serviços e não mais vendendo isoladamente. É importante dizer de que nós estamos acompanhando o cenário para evitar vendas casadas, que eu acho que isso também é um problema do setor hoje, que estamos acompanhando, inclusive da nossa regulamentação, que está em consulta pública de atendimento e cobrança, para ficar muito transparente para o usuário os valores de cada serviço que ele está sendo prestado. É evidente que para o mercado é um avanço muito grande, tecnologicamente, que isso baixa custo, mas os serviços hoje estão sendo trabalhados na mesma rede. Né? O cenário que se vê pela frente, o cenário atual, é um cenário de convergência, onde as redes levam o mesmo produto. Inclusive, nós temos, os dados mostram isso, senador, que, na realidade, hoje a crise que nós temos, uma parte da crise que nós temos no serviço é oriundo de dados e não de voz. Mas é evidente que o serviço de dados acaba afetando a voz, porque você está fazendo isso numa mesma rede. Nesse sentido, quer dizer, no contexto de convergência, a difusão de banda larga é o principal eixo de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Quer dizer, hoje não há dúvida nenhuma que a banda larga ela atua como catalisador da economia, tanto do ponto de vista da democratização, que é importante para que o cidadão tenha acesso aos níveis de serviço e aos níveis de informação que geram na rede. Nós temos um desenvolvimento muito grande, porque você precisa encontrar novas soluções de tecnologia, de informação, para que viabilize aplicativos que melhoram a atuação na rede. Hoje nós temos aí inúmeras pessoas que têm um desejo muito grande pela internet no celular. Vale dizer que nós temos próximo de 150 milhões de pessoas hoje com celular. Eu não estou falando de chips, porque chip as pessoas têm mais de um chip, mas perto de 72 milhões têm o serviço de dados no celular. Imagine quando nós atingirmos aí 150 milhões de pessoas com internet. Quer dizer, o nível da rede terá que ser muito melhor do que hoje. Os investimentos terão que ser muito mais pesado do que os investimentos que estão sendo feitos hoje. E nós temos, de fato, e aí um outro debate, uma migração de todos os serviços para o meio de IP, que é o protocolo da internet. Quer dizer, na verdade, a internet, aí é no médio e longo prazo, transmitirá, na verdade, todos os voz, dados, vídeo, será por meio da internet. Por isso que eu vou entrar naquela questão
um pouco do Marco Civil, mas muito rapidamente, até porque isso está sendo discutido. A neutralidade está sendo discutido na Câmara, a discussão de como é que ficam essas redes. E nós estamos falando aqui basicamente apenas de serviço, não estamos nem trocando ainda no conteúdo, que é uma outra questão que ultrapassa o debate da neutralidade de rede do Marco Civil da internet. Então, nós temos hoje, e é importante dizer que no Marco Civil... só passa mais uma. Aí. Hoje, nesse processo de convergência, nós temos muitos atores envolvidos no debate, nesse debate da neutralidade de rede. Nós temos a sociedade civil, temos a radiodifusão, porque rádio e TV também tem a sua relação com o mundo da internet, os jornais e provedores, as redes que são telecomunicações e as empresas de internet, como, por exemplo, o Google e o Facebook. A gente sabe hoje qual é o embate dessa questão. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa divulgando a arrecadação de mídia. A empresa que mais arrecada mídia no Brasil hoje é a Globo, que ela tem o maior market share do mercado. Mas a segunda empresa que mais está carregando receita de publicidade é o Google, o que mostra que nós estamos tendo uma alteração radical, inclusive afetando a radiodifusão e a televisão tradicional, que está se fazendo uma mudança radical nessa questão. E existe um outro debate que a Alemanha e a França estão fazendo, de que tentar que o Google pague impostos nos países onde ela está faturando receita, porque senão vira uma balança descompensada, onde as receitas vão para empresas que nem estão sediadas aqui no Brasil, né? Empresas que estão sediadas lá fora. Então, esse debate da internet, ainda nós teremos um grande desafio. Inclusive, eu disse até para os meus superintendentes da Anatel, que, na realidade, a nossa reestruturação que fizemos, que entrou em 2 de maio, já está atrasada. Ela precisaria ser repensada com esse novo arcabouço de tecnologia, que mistura conteúdo que não tinha... Nunca ninguém pensaria em conteúdo de radiodifusão, tudo passará pela internet. E os temas, inclusive, que está sendo discutido aqui na Câmara, e com certeza virá para o Senado, é a questão do direito autoral, tem uma questão de como é que circula isso. Por exemplo, alguém produz um jornal, no outro dia já está no Google, todas as matérias. Como é que fica isso? O cara que acessa não paga, como é que é essa relação? A questão da privacidade e segurança na internet, nós temos também um debate, uma preocupação do sistema financeiro, que hoje as maiores fraudes contra os bancos de usuários são realizadas por meio da internet, dos internet banks, quer dizer, também é outro desafio. A neutralidade de rede, que é um debate que está lá no Marco Civil, eu acho que isso nós vamos deixar, a Anatel não vai, evidentemente, se meter nesse assunto, vamos deixar que a Câmara e o Senado estabeleçam essa questão, e acesso à infraestrutura, que tem que ser um acesso democrático, e para que todas as empresas e todos os atores do mercado tenham condição de ter o mesmo tratamento da rede. Ou seja, que não haja impedimento das pessoas circularem informações e conteúdo dentro da rede. Mas é evidente que é preciso saber quem são os maiores demandantes desses investimentos na rede. Então, no Marco Civil, é essa questão que nós estamos... nesse momento, vendo no debate que está acontecendo dentro da própria Câmara, esse debate sobre internet. A outra... Não, volta lá na evolução do usuário de banda larga, só para nós termos uma ideia. Ali é banda larga fixa, nós estamos com 19,8 milhões, e a banda larga móvel já atinge 65 milhões de usuários. E, na verdade, é o grande desejo do cidadão hoje, é a internet pelo celular. Bom, é evidente que esse cenário, essa mudança tecnológica, esse cenário, ele exige uma nova abordagem de regulação do setor, né? Eu acho que nós temos que ter uma regulação que garanta a qualidade do serviço, independente de que tecnologia é usada, quer dizer, a Anatel tem que trabalhar investindo nisso. Temos que focar também medidas competitivas para que as redes as redes convergentes tenham um grau de compartilhamento, no sentido de que nós não podemos duplicar ou triplicar a infraestrutura existente.
é melhor pegar a estrutura atual e buscar um compartilhamento entre os diversos setores. Aliás, já no 4G, a Oi e a TIM estão buscando um compartilhamento de redes, de torres e sites. Eu acho que isso é importante, porque diminui o custo para o usuário. As cidades abaixo de 30 mil habitantes, a Anatel já tem essa decisão no último leilão, de que uma empresa só tem a infraestrutura e abre o canal para as outras empresas utilizarem o serviço. Nós estamos acompanhando isso, inclusive, com bastante rigor, para que as empresas não deixem de abrir o home para outro cidadão, porque senão leva a ele ter que comprar mais de um chip para poder falar. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada. É evidente que nós temos que criar incentivos, aí um projeto de política pública, política federal, uma criação de rede de fibra de ótica de altíssima capacidade, isso para as grandes redes a nível nacional. Eu acho que seria desejável, evidentemente, desejável isso, mas é evidente que nós temos sempre a restrição orçamentária de fazer uma política pública para que nós consigamos levar a rede de alta capacidade para todas as regiões, que não são as redes de acesso, e sim as redes de transporte de dados. É muito importante. E a Anatel deve estar estruturada, nós já estamos estruturada, para acompanhar esse desafio do novo mercado convergente. Nós tínhamos uma estrutura anterior, como eu coloquei, baseado basicamente em serviços, surpreendendo serviços públicos, que cuidavam de telefonia fixa, serviços privados, que cuidavam de serviço móvel, comunicação de massa, que cuidava de banda larga dos pequenos provedores. Nós partimos para uma nova estrutura. Cada item daquele, planejamento regulatório, competição e controle de obrigações, tinha nas três, então nós resolvemos criar produtos diferentes, processos diferentes para cada estrutura dessa. Então, hoje, se a empresa vai lá e pede uma anuência prévia para fazer uma fusão, ela vai lá na Superintendência de Serviços Públicos, aí é obrigado a mandar o processo para serviços privados e obrigado ainda a mandar o processo para a SM. Agora não, vai entrar só na Superintendência de Competição. Então, nós vamos agilizar as decisões da agência, do órgão regulador, com essa questão. A mesma coisa a Superintendência de Controle e Obrigações. Então, tinha um setor para cada superintendência. Nós estamos unificando para fazer um acompanhamento melhor. Então, nós vamos ter apenas uma superintendência acompanhando todas as obrigações existentes dentro da agência. A outra mudança que nós consideramos importante é que nós transformamos a assessoria de relações com usuários numa nova superintendência, que é a Superintendência de Relações com os Consumidores. Também não tinha não tinha esse tratamento de superintendência, nós estamos dando um status para melhorar a visão de uma superintendência própria que trate os problemas relacionados aos consumidores. Qual é a agenda regulatória de 2012? Para fazer uma prestação de conta de que nós trabalhamos em 2012. Em junho, nós realizamos o leilão do 450 MHz e também do 2,5. O 450, o 2,5 tem o compromisso das Copas das Confederações, que são as 6 cidades que sediarão a Copa das Confederações. No 450 MHz, cada empresa ganhou um lote. A Telefônica vai fazer a telefonia rural no interior de São Paulo e no Nordeste. A Claro vai fazer na região Norte. A TIM faz Rio Grande, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. E a Oi faz no Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul no 450, sendo 1/3 dos municípios em 2014, em junho de 2014, julho de 2014, 1/3 até dezembro de 2014 e o outro completando 100% até dezembro de 2015. O leilão arrecadou 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais, e todas as empresas que hoje estão no Brasil participaram desse leilão ativamente em relação a isso. E nós estamos viabilizando agora, nesse momento, nós estamos acompanhando a implementação e fiscalizando do 4G. É importante dizer que a obrigação da 4ª geração é 50% das cidades da Copa da Confederação.
nós temos dito para as empresas trabalhar muito o mapa de cobertura ao usuário, mostrar claramente o que ele está comprando, para ele saber onde o 4G vai funcionar ou não. Estamos trabalhando também, junto com o Ministério das Comunicações, para cumprir as obrigações de cobertura dentro dos estádios da Copa das Confederações e também nos aeroportos. Então, a Anatel está fazendo esse trabalho de acompanhamento, de implantação, evidentemente, que começou no dia 2, foi lançado no dia 30, começou no 2 de maio, hoje nós estamos no dia 7, e eu gostaria, inclusive, senador, de colocar à disposição, caso a comissão entenda necessário, nós podemos daqui a um mês voltar para fazer um balanço especificamente da 4ª geração, já próximo ao início dos jogos da Copa das Confederações, porque aí nós teremos, a Anatel terá um raio-x mais completo de como é que está a cobertura da 4ª geração em todos os compromissos das Copas das Confederações. Nós temos uma projeção de cobertura do 4G, já foram licenciadas mais de 2.300 estações para a cobertura do 4G na Copa das Confederações. Aqui dali é uma estimativa de quanto nós vamos chegar em termos de municípios até maio de 2016 e quanto de população até maio de 2016, até dezembro, né, de 2016, próximo aí de metade da população com cobertura de 4G. Vale dizer que isso está vinculado às obrigações do edital, especificamente das obrigações que estão previstas no edital. Então, nós vamos acompanhar essa questão. Também, em 2012, tivemos um avanço importante, como eu coloquei, que é a regulamentação, no final de 2012, do regulamento de acesso condicionado, que passou, então, a regular o mercado de TV por assinatura. Essas regras, evidentemente, só esse mês, não, mês passado, né, de março, março, o mês passado era abril, nós tivemos 180 mil adições líquidas de novos assinantes de TV por assinatura, o que é muito importante, porque mostra que esse é um setor que precisava, de fato, de uma regulamentação nova, o que mostrou que está agilizando o tratamento no mercado, que é o gráfico ali, que sai de 4 milhões e 500 mil usuários em dezembro de 2006 para 16 milhões em dezembro de 2012, nós já estamos chegando próximos dos 17 milhões de usuários, sendo que só em 2012 foi adicionado 3,4 milhões de novas assinaturas, o que é um resultado espetacular, mais de 30% ao ano de crescimento, o que, evidentemente, não vai se manter, porque é evidente que vai chegar um momento em que esse crescimento vai cair, até por conta de que é preciso haver uma continuidade do crescimento da renda da população, no sentido de ir adquirindo novos produtos. Bom, nós estamos, em relação à qualidade do celular e da banda larga, dia 15 de maio, vamos divulgar os primeiros resultados de medição da qualidade da banda larga, nesse primeiro momento, da banda larga fixa, em 3 estados e com 3 empresas. Nós vamos lançar isso já no dia 15 de maio e vamos divulgar um ranking das empresas em relação à qualidade de medição da banda larga fixa no Brasil. E vamos, agosto, iniciar o processo de medição da qualidade da banda larga também no serviço móvel e vamos completar todas as unidades da federação em dezembro deste ano, com medições tanto da banda larga fixa como da móvel e divulgando o ranking por estado e das melhores empresas, das melhores práticas, nós vamos divulgar para dar uma orientação ao consumidor e ao usuário. Nós ainda estamos acompanhando o plano de ação de melhoria da prestação do serviço móvel pessoal, que se refere àquela cautelar dada em junho. Nós estamos acompanhando e todos esses dados referentes a como anda a prestação de serviço. Nós percebemos que houve uma melhora na transmissão de voz, as quedas de chamadas voltaram para dentro, perto pelo menos da meta que a Anatel estabelece, mas a transmissão de dados ainda deixa um pouco a desejar. Nós precisamos continuar cobrando e puxando a orelha das empresas no sentido de que cumpra os regulamentos estabelecidos pela agência. Nós fizemos uma mudança de regra na cobrança por ligações interrompidas, que são
a questões das chamadas. Se for uma ligação por chamada, e dentro de 2 minutos, se a chamada cair dentro de 2 minutos, foi feita uma mesma chamada, o mesmo número, a empresa não poderá cobrar. Isso para evitar qualquer problema em relação ao usuário de serviços ruins e constante quebra de chamada em meio das ligações. Então, na próxima relatório da cautelar, que deve estar para sair nesses próximos dias, que é o segundo acompanhamento, o segundo relatório trimestral que nós estaremos divulgando. Nós tomamos também algumas medidas em relação à competição e compartilhamento de infraestrutura. Nós fizemos uma redução dos preços das tarifas de interconexão nas redes móveis. Eu sempre digo que um dos motivos também da qualidade do serviço acabar sendo sobrecarregado é o fato de que as empresas utilizam muito a sua própria rede para promoções, porque a tarifa de interconexão é uma das mais caras, evidentemente, inclusive nós estamos buscando baixá-la em virtude disso. Então, nós estamos fazendo essa redução paulatinamente. Estamos exigindo aumentar o compartilhamento de infraestrutura, no sentido de incentivar também investimentos em novas redes. Em relação à tarifa de interconexão, ela era 48 centavos, nós estamos reduzindo aí para 16 centavos em 2015, para que haja um melhor aproveitamento de todas as redes de telecom, porque hoje as pessoas têm mais de um chip exatamente para poder utilizar as várias operadoras diferentemente. O índice ideal de ligação dentro da rede cada 1 minuto 30 segundos ser dentro da própria rede, até porque ele tem a própria rede, e 30 segundos fora da rede. Hoje nós estamos próximo de 80% das ligações hoje é feito dentro da própria rede, o que mostra que, às vezes, uma promoção muito agressiva de ligações que se dizem infinitos, ilimitados, pode afetar a qualidade do serviço. Então, é importante de que essa redução da UVM, embora gradual, eu tenho certeza que vai fazer uma redução nessa questão dos problemas da qualidade, porque as pessoas podem ligar para qualquer celular sem nenhuma diferença, porque hoje as pessoas buscam ligar dentro da própria rede, porque é muito mais barato em relação ao que está sendo praticado dentro da rede e fora da rede. Nos grandes eventos internacionais, a Anatel, o ano passado, em 2012, empenhou, e nós estamos executando, perto de 40% dos valores, nós empenhamos 52 milhões de reais. Nós, inclusive, nessa medição da cobertura no 4G, nós estamos fazendo com um sistema próprio da agência, nós, através de um sistema chamado Drive Test, que é um sistema que mede a cobertura, ele analisa a cobertura, nós estamos acompanhando online, quer dizer, acompanhando quase em tempo real qual é de fato a cobertura do 4G dentro da cidade, das Copas das Confederações. Estamos fiscalizando, então, o cumprimento desse edital. E nós estamos comprando outros softwares para dar agilidade na nossa fiscalização, principalmente atuar no pré-problema, porque, de repente, nós consigamos, com os equipamentos, nós consigamos ver onde que as redes estão com mais deficiência, onde existem gargalos, e exigir que as empresas façam investimentos para melhorar essa questão, porque depois que chega no usuário, já é tarde. Então, nesse sentido, nós estamos buscando, de alguma maneira, melhorar o processo de fiscalização através desses sistemas que nós estamos acompanhando nos grandes eventos. Para 2013 e 2014, nós estamos modernizando o nosso regulamento de atendimento e cobrança, aumentando a transparência para o usuário das contas e, principalmente, dando mais condição de que o usuário tenha condições de decidir a melhor forma de adquirir seus produtos com transparência e, principalmente, com informações corretas e informações concretas dos serviços que estão sendo prestados. Estamos acompanhando o programa de qualidade e melhoria da telefonia e da banda larga móvel. Nos 700 MHz, também estamos fazendo uma discussão
que é também para garantir mais qualidade para a banda larga móvel, de última geração, que, na verdade, é o aumento do espectro para a utilização do 4G. E é importante dizer de que, nesse 700, uma das propostas que o próprio Ministério das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, já pediu, é de que nós coloquemos as principais estradas federais com sinal móvel, porque hoje não tem, nos editais anteriores não foi colocado, nós vamos trabalhar para colocar também os 700 MHz, a cobertura de estradas também na faixa dos 700. Esse leilão está projetado para o ano que vem, esse leilão dos 700. Nós temos que resolver os problemas ainda da digitalização dos canais, principalmente nas grandes cidades, que existe um acúmulo muito grande de radiodifusão nessa faixa. Nós precisamos ainda fazer um replanejamento dos canais para que haja a liberação total. 4.900 municípios não tem ninguém nessa faixa dos 700, que é do canal 52 ou 69, mas em cerca de 600 cidades é preciso haver remanejamento, sendo que perto de 4 ou 5 cidades, que são as maiores, são os grandes problemas para fazer esse remanejamento, mas nós estamos tentando encontrar uma forma técnica. Os 700 MHz, inclusive, é uma faixa muito mais propícia para cobertura em longa distância. Se o 2,5 é em densidade, o 700 é em grande distância, em grande área de cobertura. Também nós estamos na nova estrutura da agência, já modificamos isso, quer dizer, já entrou em 2 de maio, a nova estrutura já entrou em funcionamento da Anatel, e nós esperamos que com essa reestruturação nós vamos dar mais agilidade para as decisões da agência. 2003, 2004, nós temos o acompanhamento das metas do edital, temos um modelo de custo que nós estamos trabalhando também para encontrar os preços de infraestrutura de longa distância, os preços de interconexão, para que haja condições de nós fazermos um trabalho, a Anatel consiga fazer um trabalho com muito mais efetividade ao ter todos os modelos de custos de tarifas para a agência. Nós vamos terminar esse processo em agosto ou setembro, nós já vamos ter condições de decidir baseado nesse modelo de custo. Estamos também discutindo a possibilidade, evidentemente que essa vai ser uma discussão muito grande, de fazer termo de ajustamento com relação às multas que são aplicadas pela agência, para que se reverta isso para investimentos e melhoria para o consumidor, e também estamos trabalhando nos grandes eventos no sentido de garantir o pleno funcionamento das redes durante os grandes eventos, trabalhando conjuntamente com a Autoridade Olímpica, atuando também com a questão do seminário, o Encontro da Juventude, que vai ser em junho, né, no Rio? Junho no Rio. Estamos trabalhando com os outros órgãos no sentido de dar garantia para que, de fato, as redes funcionem a contento e que nós tenhamos que os grandes eventos do Brasil seja, na verdade, um momento importante do Brasil mostrar a sua capacidade de atuação em relação à infraestrutura de telecom. Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Eu acho que eu já coloquei a questão do Marco Civil, senador, só falando rapidamente em relação à questão da TIM. A fiscalização, o ano passado, apontou que poderia haver indícios de que a TIM estaria derrubando ligações de propósito. Foi feito todo um trabalho, dando também o contraditório para a empresa, e foi tudo isso feito pela fiscalização da agência, não envolveu nem o conselho diretor, é importante dizer isso, com técnicos da agência, engenheiros, fizeram todo um trabalho de levantamento das redes, do sistema de bilhetagem, e nós verificamos que há um índice muito grande de queda nas ligações, então nós aplicamos uma multa de 9,5 milhões à TIM, mas, evidentemente, que o relatório da fiscalização técnica concluiu de que não é possível afirmar que a TIM faça derrubada de propósito, que seria muito difícil, caso a TIM fizesse isso, porque seria fraude, né? Então, nós chegamos a essa conclusão através dos regulamentos técnicos e dos próprios técnicos da agência, engenheiros, que fizeram esse acompanhamento do sistema de bilhetagem. Mas nós fizemos uma multa à TIM por conta
da qualidade do serviço, que nós entendemos que deixou a desejar, e a multa foi de R$ 9,5 milhões. Eu acho que é isso.